Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial da linguagem C++ da biblioteca Allegro 5. Nesse tutorial nós vamos colocar o jogo em tela cheia, em full screen. Vou demonstrar aqui duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira, antes aqui da criação do display, nós vamos colocar a função al set new display flags e a flag chamada Allegro full screen. Só que essa flag aqui ela somente admite padrões de resoluções, ela não admite qualquer uma. Então nós temos aqui 800 por 400, nós vamos ter que modificar 400 aqui e colocar 600. Então o jogo vai ficar com uma resolução de 800 por 600 pixels. E, infelizmente o programa que eu utilizo para gravar aqui, ele não consegue captar a imagem full screen, em tela cheia, né? Então tirei um print aqui. Aqui tem uma nave, eu não sei por que não apareceu a nave aqui. Mas aqui, utilizando essa função somente, nós percebemos que aparecem tarjas pretas do lado esquerdo e do lado direito aqui da tela. Então ela não fica widescreen, né? Então fica um desconforto visual aqui. Então para colocarmos em widescreen, em tela cheia, nós temos que fazer manualmente essa modificação. Então vamos deixar aqui 800 por 600 a resolução do jogo. Aqui antes dessa função al set new display flags, nós vamos declarar aqui uma estrutura do tipo Allegro monitor info e vamos chamá-la de info. Nós vamos fazer com que o jogo se adapte à resolução do computador do jogador. Muitas vezes alguns jogos modificam, às vezes até sem permissão, a resolução do desktop do jogador, né? Aqui não, aqui nós vamos fazer com que o jogo se adapte à resolução do desktop, porém irá continuar em 800 por 600 pixels. Só que nós temos que fazer isso manualmente aqui. Então Allegro monitor info, vamos chamar essa estrutura de info mesmo. Vamos declarar aqui duas variáveis resolução x comp, ou seja, vai ser a resolução na coordenada x do computador, né? Aqui no caso seria 1366 no meu aqui. Temos a resolução y também. Aqui no caso, no meu computador seria 768. Então vamos utilizar a função que vai preencher essas duas variáveis aqui com o valor do desktop do jogador, do computador dele. Então vamos fazer da seguinte maneira: al get monitor info. Essa função aqui vai preencher para nós essas duas variáveis aqui. Primeiro argumento vamos colocar 0 e o segundo vamos colocar info, né? O comercial e o info. Na verdade, essa função aqui ela pega as informações x e y das coordenadas do desktop do computador do jogador, né, na verdade. Aí de posse dessas informações, agora sim nós vamos preencher as variáveis. Então a resolução x do computador vai ser igual info.x2 menos info.x1. Geralmente x1 é 0 e x2 aqui será o valor x aqui, no nosso caso aqui 1366. Então x aqui, a resolução x do computador será 1366. No caso aqui do meu computador. Isso vai variar de computador para computador, de acordo com a resolução do seu desktop. Temos resolução y comp info
Nós estamos utilizando o info aqui porque ela é uma estrutura. Nós utilizamos aqui info, essa função aqui, ela preenche essa estrutura com os valores x e y da resolução do computador do jogador. Então resolução y_comp, mesma coisa, só que agora com y. E aqui info y2 será 768 no nosso caso aqui. Info y1 geralmente é 0. E y2 aqui é o valor máximo aqui de pixels a borda esquerda inferior, né? Info x2 aqui seria a borda à direita superior aqui, o valor máximo em x. Bom, de posse então com essas informações do desktop do jogador, nós vamos criar o Allegro, o display aqui, a Allegro Create Display, com as resoluções do desktop do jogador e não mais com largura T. Então res x comp e res y comp. Agora o display será do tamanho do valor da resolução do desktop do jogador. Aqui também, a set new display flags, nós temos que colocar Allegro full screen window. É melhor do que essa flag aqui, ela é melhor do que somente Allegro full screen. Allegro full screen tem algumas desvantagens, porque o cometa, no caso, ele estava sendo desenhado de forma inadequada. Agora, se você colocar window aqui, é melhor do que essa flag aqui, somente Allegro full screen. Agora nós vamos ter que definir outras duas variáveis aqui, float redx será redimensionamento na coordenada x, ou seja, nós vamos pegar o nosso jogo em 800 por 600 e vamos redimensioná-lo em full screen, em qualquer que seja a resolução do computador do jogador. Então vamos colocar aqui res x comp dividido, fazer aqui um cast float largura t. Aqui sim nós vamos fazer o redimensionamento. Aliás, desculpe, nós temos que fazer isso aqui depois do display aqui, né? Vou recortar aqui. Vou colocar depois do if display aqui. Nós temos que obrigatoriamente colocar float aqui na frente de largura t. Fazer esse casting aqui, porque senão não dá certo. E float red y, ou seja, vamos redimensionar agora o display nosso em full screen na coordenada y. A mesma coisa, res y comp, a resolução y do computador dividido pela altura agora t do nosso jogo. A largura t então é 800 e a altura t 600. Agora nós vamos declarar uma estrutura chamada Allegro transform. E vamos utilizar três funções. As três funções irá fazer todo o trabalho de redimensionamento para nós. Então vamos chamar de transformar essa estrutura aqui, né? Vamos chamar a função AL identify transform que seja identity, né? AL identity transform, vamos colocar como parâmetro aqui justamente essa estrutura que criamos aqui, transformar. Depois vamos colocar AL scale transform e vamos colocar aqui dentro a estrutura que criamos, transformar e as duas variáveis que criamos aqui para o redimensionamento em x e y. Então red x e red y. E
por último, AL Use Transform. Vamos colocar novamente agora a estrutura, transformar. Então agora poderemos utilizar em full screen o jogo, né? De acordo com os parâmetros que colocamos lá em largura e altura T, 800 por 600. E agora também podemos colocar qualquer valor aqui. Infelizmente eu não posso demonstrar para vocês como que ficou, porque o programa de captura aqui ele não consegue capturar a imagem em full screen. Mas para que não haja incompatibilidades, nós temos que fazer isso daqui. Principalmente essa técnica aqui ela é utilizada para quando utilizamos várias primitivas, né? Como é o nosso caso. Se fosse para sprites ou bitmap, seria de outra técnica que usaríamos aqui. Então vou deixar aí na descrição os arquivos e o executar para vocês verem como que ficou. Aliás, eu esqueci de um detalhe aqui acima. Antes da função aqui que faz a tela de carregamento, de load, vamos colocar AL hide mouse cursor display, para que o cursor não apareça na tela, né? Agora sim, eu agradeço e até a próxima.